Começa agora o Jornal da Física. A termodinâmica é a área da física que estuda as causas e os efeitos de mudanças de temperatura, pressão e volume. Hoje vamos ver em nosso jornal 2 experimentos que estão relacionados com este tema. O primeiro experimento é apresentado pela nossa colega Bárbara, lá no distrito de Bitinga, da cidade do Rio de Antônio. Veja o vídeo aí na sua tela. Olá, boa tarde. Eu vou fazer um experimento que demonstra a tensão superficial da água. Para isso eu vou utilizar uma moeda, um copo, a água tingida com corante artificial e um conta-gotas. Então, o copo ele vai servir de suporte para eu colocar a moeda. E assim eu vou começar a colocar o líquido sobre a superfície da moeda. Percebe-se que a água ela gera uma curvatura e essa curvatura é devido à tensão superficial. E essa tensão ela suporta a água até determinado ponto. Quando chegar neste ponto, essa membrana líquida ela vai quebrar. Como neste momento. E assim, a minha colega Cleide, ela vai explicar por que isso acontece. Vejamos agora o que a nossa colega Cleidiane, lá no distrito de Pajeú dos Ventos, cidade de Caeté, tem a nos dizer sobre este experimento. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, Dinei. Boa tarde a todos. Esse experimento realizado por Bárbara só foi possível devido à tensão superficial. No experimento, nós podemos observar que as gotas de água elas vão unindo-se em cima da moeda e vão formando uma curvatura sobre a superfície dela. Isso só é possível devido à tensão superficial da água. Esta bolha ela vai aumentando até um certo ponto em que a tensão superficial ela chega ao seu limite e a membrana elástica ela acaba se rompendo e o líquido escorre pela superfície da moeda e do copo. Como sabemos, um objeto menos denso do que a água, ele flutua com parte do seu volume abaixo da superfície, enquanto objetos com a densidade diversas vezes maior do que a densidade da água também flutuam. E isso só é possível devido a um fenômeno denominado por tensão superficial, onde a superfície do líquido ela se comporta como uma membrana submetida à tensão. As moléculas de um líquido, elas exercem forças de atração mútua, ou seja, as moléculas que estão no interior do volume de um líquido, elas são igualmente atraídas em todas as direções, e por isso, as forças resultantes sobre qualquer uma dessas moléculas é igual a zero. Já na superfície, as moléculas elas são puxadas para dentro do volume, pois as atrações não equilibradas fazem com que a superfície ela resista à expansão. Ou seja, o líquido ele tende a minimizar a área da superfície, da mesma forma que uma membrana. E foi isso que aconteceu no experimento que Bárbara realizou. A tensão superficial foi minimizando a superfície da bolha, até um certo ponto em que a membrana não resistiu, acabou se rompendo e o líquido vazou. Volto com você, Dinei. Sabemos que a densidade é uma grandeza que expressa a razão entre a massa de material e o volume por ele ocupado. Para saber mais sobre esse assunto, vamos ver o experimento proposto pelos nossos colegas Cláudio e Júlio, lá na cidade de Tanque Novo. Veja o vídeo aí na sua tela. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Cláudio. É com vocês. Boa tarde, Ney e todos que nos assistem. Estamos aqui hoje para mostrar o nosso experimento sobre a mecânica dos fluidos, onde escolhemos trabalhar com a densidade da água. A densidade é definida como uma propriedade física, onde se caracteriza pela concentração da massa em um determinado volume, e cada substância tem uma densidade específica. Boa tarde, Ney e todos que nos assistem. Como o Júlio já falou um pouco sobre a densidade ela depende de 2 grandezas, a massa e o volume. E dessas 2 grandezas surge a fórmula da densidade, que é massa sobre volume. Existem alguns fatores que podem interferir na densidade, como a temperatura, a pressão e a salinidade. Pelo Sistema Internacional de Medidas, a densidade é dada em kg por metros cúbicos, mas também é muito utilizada a grama por centímetros cúbicos. Tanto que a água em temperatura ambiente, que é cerca de entre 20 graus Celsius e 25 graus Celsius,
é de 1 grama por centímetros cúbicos. Bom, e sobre o nosso experimento aqui hoje, vamos analisar a densidade da água em temperaturas diferentes. Para isso, utilizaremos 2 copos com água quente e 2 copos com água em temperatura mais baixa, água fria. A água em azul é a água quente e a outra água aqui é a água fria. Vamos colocar primeiramente a água quente sobre a água fria e analisarmos o que irá acontecer. Com o auxílio de um saco plástico, bom, vocês podem analisar que de primeiro momento a água ela não se mistura, a água de baixo não se mistura com a água de cima. Mas no passar do tempo, o que pode até se misturar, porque entre o espaço aqui que há entre os copos pode ocorrer a entrada de ar e isso faz com que ela se misture. Mas caso não haja ar, a água ela não se mistura. Vamos para o nosso segundo passo do experimento. Faremos agora o inverso do que ele fez. Agora a água em temperatura mais elevada, a água quente, estará embaixo e a água fria em temperatura mais baixa ficará em cima e veremos o que vai acontecer. Como vocês puderam ver, a água em temperatura mais baixa desce e a água em temperatura mais elevada sobe. E elas acabam se misturando, que é o fenômeno da convecção, que é a busca do equilíbrio da temperatura. Bom, E aqui não ocorre isso. mas por que isso acontece? A água em temperatura mais elevada, ao aquecermos ela, há um afastamento das partículas e isso faz com que a densidade dessa água diminui. Já a água gelada, a nossa água fria aqui, como ela não foi aquecida, as partículas estão mais unidas e faz com que a densidade dela fique maior do que a água aquecida. Portanto, podemos provar aqui, através desse experimento, que a água aquecida, uma água em temperatura maior, ela possui uma densidade menor do que a água em temperatura mais baixa. Bom, um exemplo prático disso é o ar-condicionado, que o ar frio desce e o ar quente sobe, e assim eles entram em equilíbrio. E com isso finalizamos o nosso experimento. Espero que vocês gostem. Obrigado. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso Jornal da Física. Agradecemos a audiência de todos vocês que nos têm acompanhado e espero que tenhamos contribuído para a aprendizagem de cada um de vocês. Um forte abraço.